A palavra nos diz: em tudo dai graças. Então, ainda que tenha entrado água nessa casa, sua rua tenha inundado, você tenha perdido alguma coisa, louve o Senhor, dê graças ao Senhor, que Ele vai restituir. Amém? Amém. Gente, vamos para a palavra para a gente não ir tarde. Que bonito, hein? Glória a Deus. Deus os abençoe.
Gente, Deus está movendo um assunto muito sério, em que eu estou vendo a maioria das pessoas falarem. A maioria das pessoas falarem coisas muito graves, muito sérias. Muito grave e muito séria. Cadê a irmã Jeane? Está lá. Negócio sério, seríssimo. Mas que coisa séria é essa que o Senhor fala que é tão sério assim? Olha, os jornais, os canais de televisão, igrejas, padres, todo mundo está falando sobre matança de mulheres, né? Sendo que os homens, você talvez não vai entender o que eu vou falar, não é o que eles querem fazer. Sabia disso? Que matou por ciúme, matou porque devia, matou porque isso, que aquilo, mas não é isso que eles querem fazer. O que está acontecendo é a ausência de Deus, gente. É isso, as pessoas hoje, elas não estão procurando Jesus, estão procurando igreja. Igreja você vai achar os montes, mas você precisa do ensinamento, você precisa de Jesus, da palavra de Deus. O próprio Jesus, olha o quanto ele viu que o povo está contaminado. Sabe por quê? No Evangelho de João 8, acho que 31, quando ele 32, que ele diz: e conhecereis a verdade, porque vos libertará. Quer dizer que o povo não está liberto, irmão. E só pode ser liberto através do conhecimento da verdade. E o povo não está mais, não tem interesse em palavras. As pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem viver uma vida iluminada, mas sem Jesus. Eu tenho uma igreja, eu sou da igreja, mas e Jesus? E quem é Jesus? Jesus é o Verbo. Nós temos um caso na Bíblia de uma mulher que sofria de hemorragia. Já há 12 anos ela sofria de hemorragia. E essa mulher, ela foi a vários médicos. E a situação dela só piorava. Foi a vários médicos, a situação dela só piorava. Mas um dia ela foi liberta. Quando? Quando ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir. Você pode ser religioso, religiosa, fiel na sua religião, mas se não tem Jesus, está num barco furado. Precisa-se de Jesus, da palavra. Eu era um homem eu era endemoniado, irmão. Do jeito que eu vivia, as coisas que eu fazia, eu só nunca matei, não usei droga, mas pelo amor de Deus, irmão. Negócio sério. Quando que eu fui liberto? Quando eu ouvi a palavra. Cada vez que você ouve a palavra, ela é luz. Jesus não disse: eu sou a luz. Está entendendo isso? Eu sou a luz do mundo. E quem é Jesus? E quem é Jesus? Palavra. Cada vez que você ouve a palavra, você vai sendo iluminado. Sai o ódio, sai a mágoa, sai o ciúme, sai a raiva. Vai saindo tudo que não presta, através do conhecimento da verdade. Mas se você for só da igreja, eu tenho dom disso, dom daquilo, dom do outro, dom não sei o que, mas está sofrendo, irmão. É a falta do conhecimento da verdade. Quando você conhece a verdade, você é liberto. Aquela doença que te persegue, aquele ódio que te persegue, aquela coisa que você não consegue perdoar, você não consegue ser fiel,
Você não tem interesse em Jesus, o seu interesse é a igreja. Eu me lembro quando eu era possuído pelo demônio, o que eu não gostava na igreja, dizer, eu vou sair dessa igreja, vou sair dessa igreja. E é exatamente o lugar onde Jesus me libertou das muletas, da cachaça, do cigarro, do adultério, da prostituição, era que eu ia sair. Por quê? Eu não tinha conhecimento da verdade. E quando você está possuído, possuída, você ouve a verdade, você rejeita ela. Nós temos vários casos na Bíblia de pessoas que rejeitaram a verdade. Saul, Corá, Datã, Abirão, os irmãos de José e outros mais, Judas Iscariotes, que participavam dos cultos com Jesus. O próprio Pedro, o demônio viu que ele não ia desviar, bom, já que ele não desvia, vou empurrar ele de vez. Então, o Pedro resolveu dar conselho para Jesus, olha isso. Entendeu? Então, não é a igreja, não é o dom da profecia, o dom da revelação, que lá revela, falou meu CPF, eu disse, irmão, Jesus foi claro, você só pode ser liberto pelo conhecimento da verdade. E a verdade ninguém quer saber, irmão. Ninguém, tem gente que nem pensa em comprar uma Bíblia. Não, eu tenho minha Bíblia no celular, meu celular queima. Você já imaginou se eu for pregar pelo celular? Queimou, e gente, hoje não tem mensagem. E aí? Está entendendo o que eu estou falando? E eu comecei falando sobre o assunto de matança de mulheres. Vamos lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Quer dizer, as mulheres já eram para estar procurando Jesus, irmão. Vai para a igreja. Qual igreja? A que prega a palavra, irmão. Não é aqui não, tem muita igreja pregando a palavra aí. Amém? Igreja que o pastor tem uma Bíblia, abre e tem prazer em te ensinar, que seja cheio do Espírito Santo, que tenha as revelações de Deus para poder te ajudar, irmão. Senão é complicado. Hoje você está aqui, amanhã você está ali, amanhã você está lá e a sua vida não muda, porque o que você precisa, você não quer. É como faculdade, né? Você vai para a faculdade e você tem um propósito. Qual é? Eu quero me formar em administrador de empresa, advogado, enfim, professor, pedagoga e por aí afora, né? Mas você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que ter o seu material escolar, no caso a igreja é a Bíblia, né? E você vai ter que dar atenção ao professor, à professora, seguir os trabalhos direitinho, senão toda a prova que vier, você se esbarra nela e não vai. Por quê? Porque você não ouviu, você não se preparou. Então você não passa em provas. Entendeu? E no mundo espiritual a mesma coisa. Quem não tem a palavra de Deus, qualquer coisinha você quer abandonar a fé. Ah, não vou mais nessa igreja, agora vou para outra. E a tua vida está a mesma coisa. Já aqueles que encontram a verdade, eles começam a seguir aquilo que Jesus está ensinando e a vida deles vai mudando. Vai mudando, a pessoa vai crescendo, porque você não vem para a igreja para ficar rico, mas você servindo a Deus, com certeza Deus vai mudar muito a sua história. Só depende de você. Amém? Então, o Apocalipse 12, eu vou ser breve aqui com você, fala da mulher e o dragão. Entenda isso aqui, irmão, isso é muito importante, principalmente para as mulheres, né? Jovenzinha e mulheres maduras também. Diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.
E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas, que é a terça parte dos anjos. Mas dos anjos, as estrelas do céu, dos anjos, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, que era Maria, grávida. E o diabo não queria que Jesus viesse aqui para a terra, ele não queria nada do céu aqui na terra, para não atrapalhar ele já estava implantada a maldade nele. Então ele queria ver que onde é que esse menino vai nascer, que eu vou comer ele, vou matar ele. Que Jesus veio, salvou você, salvou eu e outros por aí. Então o diabo já sabia que ia haver um estrago. Tem que ver onde é que esse menino vai nascer. Você vê a mãe de pastores, de missionários, bispos, apóstolos, passaram muita luta na gravidez desses homens. Todas elas. Não escapa nenhuma. Porque vinha homens e mulheres de Deus naquela madre. Se você for saber o histórico da mãe de cada pregador, não é o que faz do evangelho uma profissão, estou falando pregador, pessoas que têm compromisso, têm aliança com Deus. As mães passaram perrengue, e Maria foi um desespero, porque o diabo queria matar ela, ou mais. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos, que são a terça parte das estrelas. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, foram expulsos. E foi precipitado o dragão, vai aparecer o nome dele aqui, ó. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada Diabo, era ele, queria matar Maria com o filho, com tudo, tá? Mas o que tem a ver com as mulheres? Aqui você já está vendo aqui. Pelas mulheres é que vem pastores, missionários, apóstolos, bispo, que expulsa demônio, que é usado por Deus para curar as pessoas. Vem por onde? Vem por uma mulher. Então é preciso fechar essa porta, acabar com esse caminho que é a mulher. Você nunca viu dizer que um homem teve um filho. Então a raiva do diabo também com os homens, mas é com as mulheres. Os homens ele usa para matar as mulheres. Está dando para você entender? Por isso que muita mulher cai em lábia. Ele disse que me amava, mas quebrou a minha cara, me arrancou um olho. Mas é isso, irmão. Mas, porque ele sabe que Jesus vai voltar. Como ele é burro, é idiota, ele está achando que pode ser por uma dessas mulheres novamente. Entendeu? Mas a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que ele faz o quê? Engana todo mundo, ele engana mesmo. A pessoa, não,
porque agora eu tenho muito, daqui a pouco fica velhinho, morre, fica tudo aí. Foi enganado. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha aí. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Ele fez isso com Jó, né? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Tem gente que não aceita Jesus porque aí vou ter que parar com a bebida, eu tenho um joguinho que eu faço, vou ter que parar, e aí esse, aquilo, outro, tal. Quer dizer, você está amando uma coisa que você vai morrer junto com isso, irmão. Você não vai poder levar. Então, aceitar a Cristo é renunciar tudo que é errado. Amém? 12. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós, e neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Assim que Jesus voltar, ele vai ter que ir para o lugar dele. Ele tem terreno, casa própria, é no lago que arde com fogo e enxofre. Lá é terrível, irmão. Pobre do homem, da mulher que for para aquele lugar. Irmão, na hora de eu morrer eu peço perdão. Irmão, você não sabe quando é que você vai. Esse é o grande perigo. Quando eu ver que estou ficando velhinho, eu me batizo. Irmão, trata disso agora. Olha, essa enchente veio aí, levou gente por aí, e a pessoa não sabia que ia morrer. Negócio sério, conserta tudo agora, não deixa para amanhã não, irmão. É loucura sua. Então, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu quem? A mulher que dera à luz o varão. Ele estava bravo, gente. Jesus veio para arrebentar mesmo o negócio, acabar mesmo com os espíritos, né, comandados pelo inferno, pelo espírito da morte. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o diabo estava caçando: eu vou matar essa tal de Maria. Negócio sério. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. Essa mulher pode ter mais filho aí igual Jesus, mas o negócio não vai ser bom. Se um só faz isso é a cabeça do diabo, né? Se um só faz um estrago, se vier 2, eu tenho que matar ela. Bom, não conseguiu. 17. E o dragão irou-se contra quem? Contra a mulher, e foi fazer guerra aonde? Ao resto da sua semente, que são vocês, mulheres. Deu para entender agora? Se o cara não quer nem saber, bate, quebra os dentes, dá facada, bota fogo, não é a vontade deles, o demônio usa ele. Aí eles também não têm Jesus. Me traíram, né, safada? Tu não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Daí vai lá e toma. Só que o pobre coitado não sabe que está sendo usado. E a justiça não entende. Fez, tu vai pagar. Tem esse negócio não. Entendeu isso? Por isso que o amor de um homem com uma mulher não deve ter ciúmes no meio.
Se você tem ciúme, acaba com o namoro, irmão. Você sabe por que você tem ciúme? Porque você não confia nela. E aí, como é que vai ser isso? Então a mulher não vai poder sair, não vai poder passear. Se tiver uma excursão lá no Ponal, você não vai, porque você vai me trair. Então por que você vai morar com uma mulher dessa? Não case com ela. Pastor, só tem ciúme da sua esposa? Eu falo isso para ela direto. Amo a Jeane, mas não tenho ciúme dela. Porque eu confio nela. Eu sei com quem eu casei, não tem que ter ciúme. Se aparecer um homem mais bonito que eu, dar bom dia para ela, que é difícil um homem mais bonito que eu. Vocês estão rindo de quê? Eu mesmo já procurei, irmão, em lugar nenhum. Todo dia de manhã só tem um homem que eu vejo lá, aquele me ganha na beleza. Toda vez que eu olho no espelho, pregando, não tem como atender. Não tem como. Então, o que acontece? Mas eu estou pregando, é complicado. Vamos lá. Tá. Pronto. Fui lá para o cantinho. Tá. Então o que acontece? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente. Quem é? É vocês. Está entendendo? E os homens? Ele quer usar os homens para acabar com as mulheres. Aí a mulher não quer saber de Jesus, como é que vai ser isso? Quem vai defender elas? E quando você é de Jesus, preste atenção. Os coríntios disseram assim: vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Aceitou Jesus, passou pelas águas, e agora é templo de Deus. E o que é de Deus, o maligno não toca. Entendeu agora? Mas não, tem gente que faz pacto até com aquilo que quer te destruir. Aí o negócio está ruim. É maltratado em casa, por mais que ela trabalhe, é vagabunda, é porca, vai por aí afora. Entendeu? Mulher vira só instrumento de sexo. Eu só amo ela quando eu quero ter alguma coisa, aí é complicado. Vira mulher vaso, né? Mulher vaso. O vaso sanitário da nossa casa, a gente só lembra dele quando precisa usar ele. Está entendendo? E isso tudo está aqui, só que alguns não tiveram ainda essa visão para alertar as mulheres. E a mulher cai em tudo que é lado. Eu te amo, ele falou que me ama, mas esqueceu que o amor é uma atitude. Amor é isso, é atitude. Sabe, a maneira que a pessoa te trata, ter uma preocupação com você, aí você vê o amor. Entendeu? É um carinho com você. Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma roupa? Ou está precisando de algum creme? Essas unhas, como é que você trata como se fosse você mesmo. Você não pode deixar essa coisa que ameaça as mulheres usar você para maltratá-las. Entendeu isso? Sim ou não? Vocês estão entendendo isso ou não? Hein? Eu não escrevi isso não, irmão. Está aqui, ó. Está escrito. Vamos ver aqui. E o dragão fez o quê? Versículo 17. Irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, aos que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É a preferência dele. Aí a mulher diz: eu não sei, eu faço tudo por lindo,
Mas o Arlindo não me valoriza, irmão. O Arlindo não tem Jesus. Quando ele tiver Jesus, ele vai te enxergar como mulher, como irmã dele, como propriedade de Deus, e vai lhe tratar bem. Mas enquanto ele te enxergar o contrário, se bobear, ele te mete a faca, te bate, bota um negocinho de rato para você, e vai por aí. Está entendendo? Se você tirar R$1 da carteira, você apanha por causa de R$1. Mas por quê? Há uma promessa aqui. Transmitindo, eu não posso atender telefone, gente. Quem está me assistindo põe isso na cabeça. Eu não posso interromper uma pregação para atender. Não posso fazer isso. Ó, brincadeira, né? Entendeu, gente? É desse jeito. E essa mensagem, não, há tanto tempo que eu venho falando sobre isso aqui. Gente, cuidado, olha, vigia, não deixa acontecer, ora mais. Tem mulher que dorme sem orar, não busca a Deus, não abre o coração, não busca a Deus, não pede a Deus o Espírito Santo. Toda mulher, como todo homem, deve pedir a Deus: Senhor, me dá o teu Espírito Santo, me batiza com o teu Espírito. Você pede tudo a Deus, menos o Espírito Santo. E tem que pedir o Espírito Santo. Se pedir o Espírito Santo, ele vai lhe dar o Espírito Santo. Você não pede o Espírito Santo. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá roupa, me dá uma televisão melhor, mas não pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo a Deus. Todos nós, se for a vontade de Deus, no próximo culto eu vou falar da importância do Espírito Santo. Está na Bíblia. Há uma promessa no livro do Apocalipse para aqueles que não têm o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? Qual é o selo de Deus? O Espírito Santo. Você é batizado nas águas e depois você tem que ser selado com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Até o Pedro, na minha visão, né? Eu acho que o Pedro tentou atrapalhar o trabalho de Jesus. Jesus fez o quê? Batizou o pessoal com o Espírito Santo sem antes ter sido batizado nas águas. Aí o Pedro ficou todo sem jeito e disse: agora, vocês vão recusar a água depois de ser batizado no Espírito Santo? Aí batizou todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está em Atos 10, ali pela altura do versículo 44. Entendeu? Pede a Deus o Espírito Santo, irmão. Mata a velha mulher, o velho homem, os seus pensamentos, as suas atitudes têm que mudar. Eu fui uma pessoa que eu passei pelas águas, fui selado com o Espírito Santo, mas alguns anos atrás eu tinha umas atitudes que aquilo era prática mundana. E aquilo é como se eu tivesse com... O que eu posso dizer para você? Já viu a pessoa que usa calça sem correia? Dá um trabalho, não dá? Toda hora tem que pegar e levantar. Então eu estava assim, aquilo estava me incomodando. E eu comecei uma batalha. Eu falei: não, isso vai ter que sair. Vai ter que sair, porque eu sou de Jesus. Eu não posso agir dessa forma, que isso aqui é prática mundana. Qualquer mundano pensa igual a mim. Uma pessoa que não tem Jesus pensa igual a mim. E isso vai ter que mudar. E mudou, irmão. Mudou. Toda pessoa que é de Jesus, ela tem que perder totalmente as práticas mundanas. Totalmente. Mentira, adultério, prostituição, fornicação, fofoca, jogar as pessoas contra as outras. A pessoa que joga um contra o outro, esse então é pior. O Provérbios 6,16 fala sobre isso.
E tem 6 coisas que aborrecem a Deus. A 7ª, Deus toma nojo da pessoa. E a 7ª é essa, é quando você joga uma pessoa contra a outra. Está sabendo de fulano? Fulano não presta, fulano não vale nada. Mais ou menos assim, ele passou moda, é safado. Passou moda, faz isso, faz isso, faz isso. Então vamos chamar ele para falar. Não, só vai dar confusão. É mentira. Entendeu? O Cosmo tem um Honda, né? Eu tenho um golzinho da porta amassado. Aí eu, como pastor dele, olha que covardia. Vou jogar ele na justiça, vou tomar esse Honda dele. Irmão, isso aqui é morrer. Isso aqui é morrer. Não se faz isso. Não se faz isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sirvo para maldade. Há um tempo atrás até podia, mas agora não tem como. Você não dorme, você não come, você... Irmão, só de você entender que você é mau, isso já dá um susto. Você olhar no espelho e dizer: coitado das pessoas, eu não sou o que elas pensam, nem eu confio em mim. É duro viver assim, irmão. Então isso tudo tem que ser mudado, e muda. Você tem que pedir a Deus. Mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Pede a Deus para te renovar. Senhor, me renova, abra o meu entendimento. Eu preciso mudar, eu quero mudar. Eu exijo do Senhor a minha mudança. O Senhor tem que me ajudar. E irmão, já falei tanto isso com Deus. Mas quando você não está nem aí, seu negócio é dinheiro, seu negócio é... Ai, irmão, vai sofrer muito. Muda isso agora. A raiz do dinheiro é toda espécie de mal. Amém? Busca Deus com sinceridade. E aí você vai crescer, você vai vencer. Muda tudo isso em nome de Jesus. Enquanto é tempo. Vai chegar uma hora que você, oh Deus, agora eu quero mudar. Agora é tarde. Você teve muito tempo para mudar. E as mulheres, é isso. Que às vezes você, no desespero, gente, vou ficar aqui, já estou com 30 anos, vou casar quando? Que não sei o quê. Acaba fazendo besteira. E o diabo está aqui, ó, prontinho para acabar com você. Entendeu? Eu ouvi uma coisa uma vez e guardei para mim. A pessoa, quando está namorando, você tem que ter olho de coruja. Você já viu uma coruja de perto? Já viu o tamanho do olho dela? E outra coisa, você sabia que o pescoço dela gira 360 graus? Ela roda o pescoço mesmo, irmão. Então, o pessoa, quando está namorando, tem que ter um giro no pescoço de 360 graus. Você tem que ver tudo. Seu olho tem que ser uma bola desse tamanho. Para quando você casar, aí o seu olho ver igual ao olho de chinês, né, japonês. Fica apertadinho, nem tudo você pode estar olhando, senão vai acabar o casamento. Então você tem que ver tudo agora. Conheço casais que disseram: é ruim de eu ir no banheiro na frente dele, hoje faz tudo. Entendeu? Você tem que ver tudo no namoro. E o namoro tem que ser em Deus. Está namorando? Tô. Senhor, cuida de nós. Abençoa a gente. Não deixa a gente errar o alvo, não. Espírito Santo nos ajuda. Quando casar vai ser uma bênção, irmão. Amém? Mas se deixar o diabo dirigir, você vai ter problema. Amanhã você está na esquina com o filho enganchado aqui na cintura. Cadê Roberto? Desgraçado, o menino está sem leite.
Porque não foi em Jesus, irmão. Quando é em Jesus, irmão, a coisa vai tão bem. E sai da mira do diabo. Não enrola muito não, vai, vamos casar. Casou, tem o seu cantinho, tem suas coisas direitinhas, o pastor abençoar, amém? E vai viver a sua vida, irmão. Mas em Cristo, não é o quebra-galho. Eu quero te dar 1 quilo de carne, você já fica feliz. Amanhã é ovo, e olha lá. E olha lá, não foi aquela sardinha que você corta até a mão para abrir a lata. Então, isso tudo tem que ser vigiado. Eu, antes de casar, eu não tinha mais para onde esticar o meu olho, para poder enxergar tudo. E já vamos aí para 9 anos já de casado. A Letícia fez 7, nós já fizemos 8 casados. E vamos para 9. E estamos indo. Mas ela é de oração, eu também sou. Ela gosta de ler a Bíblia, eu também gosto. Vamos para a igreja. Vamos. Está tudo certo. Mas quando julga é desigual, misericórdia. Você não está vendo o tempo? Olha aí a nuvem aí, vai chover, desce. Meu filho, é água. Se a gente não for, a gente vai para o fogo. Que existe isso, irmão. Há uma palavra, está até conversando com a minha esposa falando. Há uma passagem que diz assim: se houver 2 no campo, um será levado e o outro será deixado. Você sabe por quê? Um ama Jesus, o outro não. Um vai, o outro fica. Por isso que não se deve ser julgo desigual. Até a nível de igreja. Tem igreja que o cara dorme de terno, a outra o cara já dorme de pijama, dorme de sunga. Aí fica aquela guerra. Não, se eu botar um pijama, eu vou desviar. E aí? Entendeu, irmão? Isso tudo tem que ser olhado de perto. E o demônio está aí para empurrar você para o lado errado. É desse jeito. Ó, aqui, acredito eu, que aqui, o que eu ensino aqui, se dá o ouvido, eu acredito que vocês aqui não xingam. Mas tem pessoas de outras denominações, é só queimar o braço e xinga. Essa loja nem existe mais, mas fala, ai, mesbra. É na hora, irmão. Tem facilidade para xingar. E aí? E o outro fica, gente, esse negócio esquisito. É o julgo desigual. Tudo tem que ser mudado. Amém? E a sua vida será, bota isso na cabeça, a sua vida será uma bênção. Experimenta orar. Não dorme sem orar. Ah, pastor, é tão chato. Mas o diabo que está falando isso para você. Entendeu? Você quer mudar sem intimidade com Deus. Pedir a Deus, Senhor, eu quero isso. Olha, obrigado pelo dia que eu passei, a comidinha que eu comi, o ar que eu respirei, e aí, agora eu vou dormir. Eu sei que o Senhor não dorme, mas eu quero o Senhor no meu quarto. Cuida da gente, prepara um amanhecer lindo para mim amanhã, cuida de mim amanhã como o Senhor cuidou hoje, me dá uma madrugada de sono, irmão, que maravilha. Você acorda de manhã, bom dia, Senhor, muito obrigado. Ai, acordei, muito obrigado, Jesus. Agora dirige o meu dia. Irmão, só tem que dar certo, irmão. Tá? Inclusive eu estou assim, orando muito a Deus pelas pessoas que perderam tudo aí devido à chuva, né? Perderam móveis, cama, televisão, geladeira, perdeu tudo. Mas não perdeu a vida, bota isso na sua cabeça.
Então que Deus lhe dê tudo muito melhor do que o que você perdeu. Que Deus faça na sua vida o que fez com Jó. Ele deu tudo a Jó em dobro do que ele havia perdido. E Deus vai fazer isso com você. Estou te abençoando. Material de construção, tudo. Se for preciso a reforma da casa, ou um outro lugar mais seguro, tudo isso, eu estou orando e vou continuar orando a Deus para mudar a sua história em nome de Jesus. Amém? Que a gente não tem que pensar só em nós, não. Deixa eu mostrar uma coisa para você, rapidinho, por causa do horário, que hoje eu vou só até meia-noite. Foi. Tá. Vamos lá para o livro de, acho que é Filipenses. Vou te mostrar uma coisa muito séria. Quase você não ouve falar. O Filipenses. Filipenses começa com F, né, gente? Filipenses capítulo 2. Se não me falha a memória, é 2:4. Filipenses 2, versículo 4. Acharam? Presta atenção no que o Espírito Santo fala aqui. Ele diz assim, ó: não atente, como é que é? Não atente cada um para o que é propriamente seu. Eu estou bem, não estou na chuva, tenho minha cama, mas eu tenho que pensar nas outras, irmão. Você entendeu isso? Até a oração, você está orando por você e pela sua família, você já orou pela família dos outros? Não, senhor, irmão, você está tudo errado. Então não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, irmão. O meu filho está bem, meu marido está bem, minha mulher está bem, mas e o dos outros? Pastor, lá o negócio é feio. E você está orando por eles? Não, então a sua oração fica difícil de Deus responder, porque se torna uma oração egoísta. Você está bem que se dane os outros. Não, até na hora de comer, você dá uma garfada na comida. Se você entrar no mundo espiritual, você vai ver gente abrindo a boca sem entrar nada. Já pensou nisso? Pode ser, enfia o garfo lá que abre a boca, o outro que não tem nada abre juntinho. Tem que ser muito corajoso para não sentir nada, né? Está amarrado. Amém? Glória a Deus. Então vem para cá orar comigo, todo mundo, em nome de Jesus. Se alguém trouxe dízimo, oferta, fica à vontade. O dízimo e a oferta é uma garantia sua mesmo, é uma semente. Você planta, você colhe, tá? E vem para cá orar comigo. E vamos pegar a água. Hoje de manhã foi uma bênção aqui, glória a Deus. E mulheres, procura orar mais, se consagra. Tá tudo bem por lá? Me ligaram aqui direto aqui. Na hora da transmissão não tem como. Ô, minha jovem. Pode, sim, é de Jesus, irmão, é de Jesus, não tem nada a ver, não. O pastor que recusar isso porque é dele, então, entendeu? Tudo bom, meu filhão? Tranquilo? Feira? E glória a Deus. Ô, minha jovem, tudo bem? As coisas de Deus é muito sério, muito sério. Olha essa água, deixa eu explicar para você. O Sansão, presta atenção.
Você tem que fazer as coisas sabendo o que está fazendo, tá? Essa água não é para encher a igreja, essa água é para fortalecer você. O Sansão matou 1000 homens, uma queixada de um jumento. Irmão, para matar uma pessoa com uma pancada só, tem gente que até morre, mas tem outros que, né, deve dar 5, 6 pancadas. Você imagina como aquele homem lutou. E ele matou aqueles inimigos. Mas depois, sabe o que aconteceu com ele? Ele entrou num cansaço, irmão. Ele disse: se vier uma barata, vai me derrubar. Tão fraco que ele estava. E ele falou para Deus: eu matei 1000 homens, agora eu estou cansado. O Senhor não vai deixar que eu morra na mão desses incircuncisos. E Deus fez sair uma água da fenda. Ele bebeu aquela água, mas o homem ficou muito forte. Assim é você. Depois que você beber dessa água, você vai voltar a orar. Você vai voltar a ser fiel a Deus. Você vai derrubar os demônios que estão te perseguindo. Você vai começar a alcançar as coisas que você quer alcançar. O demônio está com o pé lá travando. Amém? Só quero lembrar uma coisa para você: tudo é possível ao que crê. Se eu creio, funciona. Se eu não creio, é só um copo d'água. E para mim tem sido uma bênção, tá? Nossa, o que Deus tem feito, irmã, é forte demais. Glória a Deus. Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Graças a Deus, Pai. Eu louvo ao Senhor pela vida desse povo que, mesmo com chuva, vieram para a igreja. Mesmo, Pai, eu vendo a força da água que caindo até dentro da igreja, mesmo eu falando, acho que não vai ter culto, o povo não quis saber, eles vieram para essa igreja. Eu louvo ao Senhor pela vida desses homens e mulheres, os músicos que cantam, os que tocam e os que oram junto comigo. E eu uno a minha fé com a fé desses corajosos, dessas pessoas ousadas, para orar pelas pessoas que perderam tudo, estão sem casas, dormindo de favor, talvez dormindo em alguma igreja, em alguma, de repente, algum salão de festa, dormindo, ó Deus, talvez embaixo de marquise, porão, porque a casa caiu. Outros, deu 2 metros de água dentro de casa. Nós não estamos reclamando não, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Mas perderam lá geladeira, televisão, cama, perderam roupa, documento. Então eu uno a minha fé com a fé desse povo, para que o Senhor, dono do ouro, dono da prata, restitua a essas pessoas 2, 3, 4, 5 vezes mais daquilo que eles perderam. Mas, Senhor, nós temos pressa, queremos que aconteça logo, em o nome santo do Senhor Jesus. Até, Pai, eu poderia pedir: Senhor, manda a cesta básica para ele, mas cozinhar onde se perdeu até o fogão? Então envie os recursos, Senhor, em nome de Jesus. E a esses que oram aqui comigo, Pai, eu venho pedir ao Senhor, para que através do poder que o Senhor está colocando nessa água, eles venham ser fortalecidos, em nome de Jesus. E também, Pai, se algum deles trouxer oferta, dízimo, peço que o Senhor receba. Lembra do que o Senhor falou: os que me honram, eu honrarei. Agora, Pai, nós estamos abrindo a água, estamos abrindo aqui um copo. Nós vamos beber desta água e queremos sentir a força do Senhor, o poder do Senhor entrando em nós, em nome de Jesus.
Beba da água, pessoal. Pai, muito obrigado. Oh, aleluia. Eu quero que aquele que veio sentindo dor seja curado. Aquele que tinha algum problema visual passa a enxergar normalmente. Aquele com a pressão alta que normalize a pressão. Glicose alta que venha normalizar. Dor nas pernas, calcanhar, panturrilha, nervo ciático, sejam curados. E toda infecção, inflamação no útero, no ovário, nas trompas, que essa pessoa seja liberta disso. O mal lá no reto, no intestino grosso, o intestino fino, delgado, que essa pessoa seja liberta, seja curada. Do mal nos rins, na uretra, na bexiga, seja liberto agora. Que as veias do coração sejam desentupidas, as veias aorta, Senhor, a glicose dessa pessoa venha normalizar, os pulmões aspira e respira normalmente, o fígado seja completamente purificado, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu abençoo a tudo e a todos. E agora, Pai, cobre esse povo com teu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam bem forte: assim seja, em nome de Jesus. Amém. Desejo um ótimo restante de domingo aí para o seu irmão. Irmão, ótimo domingo aí. Deus abençoe. Amém. Vão na paz e glória a Deus. Muita chuva lá, Francisco. Muita chuva lá, Chiquinho. Você que orou aí comigo, Deus abençoe, tá? Fiquem na paz de Jesus. Meu filhão. Precisamos? Fala agora. Eu recebi todas as propostas de trabalho. Talvez seja melhor. Não. Só que a gente está orando para saber. E ao mesmo tempo que eu recebi uma proposta, eu me prometi a minha vida de trabalho. Então eu doutor. Aí a gente está orando. Me explica esse trabalho e essa proposta. Me explica esse trabalho. É uma troca de condomínio. Eu trabalho no condomínio, eu vou trabalhar no outro condomínio. O salário vai aumentar e vai ter outro condomínio. Só que a compensação é de segunda a sábado. É de segunda e o outro. Esse é como? O que eu estou agora é dia 31. O novo é de segunda a sábado de 9 até 6 da noite, até sexta. Nós estamos só a parte da manhã. Eu vou te explicar uma coisa. O condomínio, ele te dá muita condição de vida, né? Que você vai conhecer muita gente ali, né? E esse que você vai dia sim, dia não, ele é meio inseguro. É meio inseguro. Outro você descansa, outro não. E aquilo que não é visto não é lembrado, né? O cara que está todo dia ali, de segunda a sexta-feira, vão te ver. Só que aí só que pra mim sair eu vou ter que pedir demissão. Que é onde eu tô, eu não quero mais. Por isso que talvez tenha essa melhoria. Eles não querem te mandar embora. E tipo assim, pra mim pedir demissão é tudo. Eu já saí de um trabalho de demissão pra ir pra esse. Entendeu? Agora, porque eu tô Entendi. eu vou ter meu coração de problema. Se for pra mim, eu vou fazer acontecer. É, porque você já está na vantagem, você não foi mandado embora, você pediu demissão, é diferente. Aí eu vou ficar doido. É que você pediu demissão. Eu conversei com uma. Mas eu vou te falar uma coisa, nós estamos diante do altar de Deus, tá? Até hoje, tudo que eu falei, Deus me honrou. Se não é para você ficar nesse condomínio, a direção do condomínio vai te chamar, tá? Isso vai acontecer. Eu estou pedindo isso ao Espírito Santo, estou pedindo ao Deus Todo-Poderoso. Vai te chamar e vai dizer para você: meu filho, nós gostamos muito de você aqui.
Mas eles vão falar assim, mas infelizmente nós vamos ter que dispensar. Aí você falou, Aí eu vou pro. É isso que eu vou ter na minha cabeça. entendeu? Valeu, doutor. Aguarda que isso vai acontecer, tá bom? Ó, Fabiola. Ela estava ligando porque ela falou que estava com muita dor no estômago. Ela pediu que você ia fazer uma oração pra ela. Com certeza, faça. Eu vou lá. Tá bom. Tá? Eu fiz direto, porque eu fui numa festa, aí deu tempo, aí terminou cedo, falei, vamos, Dom, pra igreja de novo. Aí eu Amém. fui. Isso. Tá bom? Tá bom? Paz. Só tem a ganhar. Meu filho, Deus te abençoe. Paz.